Boa noite, espero que você esteja bem. Vamos lá ao 5º dia de construindo hábitos saudáveis. E o 5º dia que eu venho falhando com relação ao sono. Já são 9h30, eu estou acabada e aqui estou eu acordada até agora. Não por causa de gravar esse vídeo, mas é porque eu enrolei. Ai, a vida tem dessas. Mas vamos lá. Mas eu já tô sentindo efeitos acumulados, ou seja, efeitos cumulativos de falta de sono. Hoje eu já estou bem irritada. Isso é um problemão. Vamos lá, primeiro hábito. Acordar às 5 da manhã. Todos os dias, ok. Você tem algum hábito de acordar em determinado horário? Ou você botou como meta acordar cedo nos seus horários? Se sim, e aí tá conseguindo? Por aqui sim. Mas esse hábito já é meio que automático. E hoje era um dia que eu poderia até dormir mais tarde, porque minha filha não foi para a escola. Como ontem à noite, depois da apresentação do Krav Maga, da entrega de faixa, né? Do Krav Maga, ela foi dormir mais tarde, tomou friagem. Ela chegou em casa, ela teve febre, teve muita dor de ouvido, então eu dei medicamento para ela. Então, esses medicamentos acabam derrubando, meu olho tá coçando, mas isso é sono. Esses acabam derrubando a gente. Então ela ficou dormindo e eu deixei ela dormir hoje de manhã. Não é semana de prova, nem de trabalho. E eu sei a importância de ter um sono bem dormido. Então deixei ela dormindo para melhorar. E melhorou, hoje ela está se sentindo bem melhor. Então vamos lá. Acordar às 5 horas da manhã, ok. Tomar banho quente gelado, ok. Só que eu não tomei na hora que eu acordei. Não, à tarde, depois que eu fui correr, eu voltei, tomei banho. Hoje era dia de lavar todas as minhas bolsinhas, as coisas que eu uso para correr, viseiras, tudo. Aí eu tomei o banho quente, lavei tudo com água quente e depois que acabou, eu desliguei o chuveiro e tomei, sim, a ducha gelada. Então, ok também. Começar o dia com proteínas e gorduras, ok. Me expor ao sol diariamente, ok. Vem cá. Ground por 15 minutos, por pelo menos, Ground por 5 minutos. Hoje eu deixei minha garrafa de água para não ficar tossindo aqui toda hora. Ui. Que não é minha, é da minha filha. Vamos lá. Ground por pelo menos 5 minutos. Fiz. Eu sou corredora barefoot, né? Ou seja, eu corro descalço. Então, fiz bastante grounding hoje. Ler uma página de um livro, ok. Como eu estou lendo 2 livros, eu li 2 páginas. Li até mais. Mas vamos lá. Escrever pelo menos uma página, ok. Escrevi. Terminei um capítulo que eu estava transcrevendo da Bíblia hoje. Mateus 5. Terminei Mateus 5. Deu mais de uma página, como eu te falei. Me alongar todos os dias. Ainda não me alonguei. Vou me alongar agora que eu vou deitar. Me exercitar, ok. Não consumir açúcar, ok. Olha, eu vou te falar, está sendo uma vitória. Porque a minha noite... esse olho tá coçando. A minha noite, as minhas noites estão sendo muito poucas, o horário de sono. Então eu fico com vontade de comer, igual a você. Então haja gordura e haja carne. Como eu tive problema de sarcopenia muito sério há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu entendo que para a construção de músculos e coisas do tipo, a gente precisa de uma dosagem alta, ou melhor, adequada para este período da vida que eu tive de sarcopenia. Então, eu mantenho as proteínas. Proteínas são minha prioridade, mesmo quando entra gordura, e acredite, entra muita gordura, mas eu não deixo a peteca cair da proteína. Não deixo. Então, não consumir açúcar. O que eu quero dizer com isso é porque, como eu não tenho dormido muito bem, meu sono está prejudicado já há alguns dias, desde que eu comecei a gravar esses vídeos novamente para você,
Tá sendo complicado, porque é onde a gente pensa. Tanto que eu tô fugindo de mercado, vou fugir de restaurantes, vou fugir de tudo isso, porque você não vai se colocar numa situação de risco, você estando fragilizado, entre aspas, porque o meu muro está um pouco sensível, afinal não estou dormindo bem, e sono é uma das prioridades. Fato, não tem para onde correr. Então, eu fui no mercado só uma vez essa semana, que eu tinha que comprar não sei o que, mas comprei e já saí. Hoje eu precisava de ovos, que acabou meu pai, foi no mercado com a minha filha comprar. E quando eu cheguei aqui em casa, tinha um pacote de M&M em cima da mesa. Eu não sou comedora de M&M, mas se eu e você formos cairmos em porcaria, e não tem porcaria na sua casa, e a única porcaria é aquela que você não é comedor, você vai comer. Fato. Uma coisa, vamos supor, você não come vísceras de jeito nenhum, e eu não te julgo. Você não come vísceras, não gosta de vísceras. Aí você tá morrendo de fome, tá ansioso, tá alguma coisa, e tem aquelas vísceras ali, preparadas. Não. Preparadas, minha gata. Tentando abrir a porta. Ali, você vai olhar, não, você passa, entendeu? A não ser que você esteja morrendo de fome há dias sem comer. Caso contrário, passa. Agora, outra coisa, você está com fome, sensível, estressado, porque... Vem cá, porque dormiu pouco e tem um pacote de M&M. Olha, tem que ser muito valente para resistir. E eu resisti, eu nem cheguei perto, eu fui resolver o que eu tinha que fazer, não sei o que eu fui fazer, e depois eu questionei a minha filha o que era aquilo. Ela disse que ela tinha comido porque era a porcaria dela do final de semana. E eu falei, mas você não vai deixar na mesa da sala, joga isso fora ou se vira. Não, eu já comi, tá vazio. Só para te mostrar. Eu falei, tá bom. Ufa, mais um dia que a gente venceu, por pura sorte. Sorte, no mundo crentez, se chama Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, só comprar coisa uma vez por semana, ok, hoje não comprei nada. Não dormir com a louça na pia, tem um prato ali. E eu estou sinceramente muito tentada a deixar aquele prato ali. Mas eu tenho, vem cá, enjoo. Mas eu tenho um propósito, é um hábito novo, e hábitos novos às vezes são chatos. Eu não posso ceder no 5º dia. No 5º dia não vai dar para ceder. Então provavelmente esse prato será lavado. O que mais? Varrer a casa todos os dias. Varrer e passar pano na casa todos os dias. Acho que eu não fiz esse daí eu botei, mas nunca falei pra você, né? Pois é, eu tinha botado aqui na minha listinha de afazeres, mas eu não falei porque eu sabia que eu não ia fazer. Arrumar a mesa aqui todos os dias, tá uma bagunça, mas eu vou arrumar, igual eu vou lavar o prato. O passar pano e varrer a casa todos os dias eu vou deixar pro próximo dia, pro próximo mês, né? Porque primeiro eu tenho que fazer consistentemente o arrumar as coisas e lavar a louça. Aí depois eu acrescento mais coisas. Tive um hábito que eu achei muito interessante, que não é um hábito, né? Mas, por exemplo, você tem noção do que você come durante o dia? Na maioria das pessoas que chegam para falar comigo, eu vou falar sobre alimentação, ou me pergunta alguma coisa, ou precisa da minha ajuda em alguma área, quando eu falo, o que você come? A pessoa fala, como isso, como aquilo, como aquele outro. Mas se a pessoa está com um problema de peso, ou seja, não consegue emagrecer e já tentou de tudo, porque todo mundo tenta de tudo. Quando chega num nutricionista, num médico, a pessoa já fala, já tentei de tudo. Nunca vai chegar alguém e falar, nunca fiz dieta, já tentou de tudo. E talvez não tenha dinheiro para o Mounjaro, ou Ozempic, ou algum outro aí que dizem que não perde massa muscular. Então ela já tentou de tudo, na cabeça dela. Então quando você chega para o básico, o que você come, a pessoa tem uma noção muito abstrata do que ela come. Porque nós, muito malandramente e inconscientemente, esquecemos das coisas que nós sabemos que um profissional de saúde
não gosta. Não é que não gosta, sabe que não faz bem. A gente esquece. Eu, você, nenhum de nós somos diferentes. Então, às vezes tem uma goteira na nossa casa, ou tem um vazamento que a gente não está conseguindo ver. Mas ele está ali tendo. Aquele vazamento está ali. A conta de água está vindo cara. Você olha tudo, mas não tem nada. Mas tem um vazamento em algum lugar. Então, para a gente saber de onde está vindo esse vazamento, a gente tem que investigar, olhar a casa inteira. Então, é importante a gente rastrear o que a gente come. Ah, é muito chato. É muito chato, cara. Igual lavar a louça todo dia é muito chato. Mas e daí? Você tá com problema de peso. Você tem que saber o que você tá comendo. Não ter uma noção. Igual o povo trata Deus, sabe? Deus existe. O que você sabe de Deus? Deus é amor. Tá, amor como? De onde você tirou que ele é amor? Mas você sabe, o universo. Não, o universo da onde? De onde você tirou essa ideia? Surgiu? Brotou? Um cogumelo nasceu na sua cabeça? Da onde você tirou essa ideia? Da onde? Da onde que vem? Eu sempre me senti ligada. Beleza, ótimo, eu também desde pequeno. Mas da onde? Aonde que tem um fundamento? Aonde você achou um lugar para colocar sua âncora? Eu não estou falando aqui igrejas, nem seitas, nem o que você quiser chamar. Tem que ter um fundamento. Então, assim, quando a pessoa fala como super bem, é aquela visão etérea. Não, eu preciso ver. Né? O Deus que eu sirvo e eu acredito está na Bíblia, está tudo ali, escrito ali. Mas e a sua dieta? O que você tem comido? Você sabe? A maioria das pessoas não tem a menor ideia. Aí quando você fala assim, vamos começar a anotar, porque a gente precisa saber o que você está comendo. As pessoas anotam um dia certinho, 2. No terceiro dia já fica com preguiça e começa a anotar à noite. Aí esquece um dia à noite, porque tem sempre os eventos, aí deixa para outro dia. E aí volta para o mesmo padrão. Não faço a menor ideia. E isso é um tremendo vazamento dentro da nossa casa, que gasta muita energia. No nosso caso, acumula muita energia, banha, fato. E doenças, né? Que o acúmulo de banha resulta em doenças, mais cedo ou mais tarde, de todas as áreas, tá? Não existe gordelícios saudáveis. Simples, a gente tem que entender isso. Vamos parar de romantizar a obesidade, porque nem eles, já falei isso, vou falar de novo, romantizam porcaria nenhuma, esses que ficam levantando bandeira de gordelícios e de se aceite. Nem eles, que são os primeiros, quando tem condições, a ir lá comprar o Monjaro, o Ozempic e os que não perdem massa muscular. Vou falar de maneira irônica sempre, mas enfim. Então, a gente tem que ter uma noção. O que você come? O que você bebe? Você usa adoçantes, porque tem uma galera anti-açúcar, mas a favor de adoçantes. Você usa adoçantes? Que suplementos você toma? Que pós você toma? Qual a frequência? Se faz cocô ou não faz cocô? É mole, é duro, é presa? Como funciona? Você é da vertente super fibras? Você é da vertente zero fibras? Você é da vertente muitas frutas? A gente tem que saber o que come. E, infelizmente, não é numa consulta de 50 minutos, de 2 horas, dependendo do nutricionista, que você vai falar, porque você não vai lembrar. Grandes partes das pesquisas na área nutricional é isso. A pessoa vai lá, recebe um questionário, pesquisas científicas, tá? É selecionado lá, recebe um questionário gigantesco, se propõe a fazer o teste lá, os negócios, para fazer tudo certinho e deixa para anotar 3 meses depois, 4 meses depois. É da pesquisa, não é nem culpa da pessoa. O que você comeu no café da manhã? Poxa, gente, a maioria das pessoas que eu converso não lembra que comeu de café da manhã 4 dias atrás. Imagina uma pesquisa de 3 meses, né? Raciocina. Então, e você é um ser brilhante. Deus te deu um cérebro brilhante. Vamos usá-lo. Então não adianta
Você vai falar, eu como isso, eu como aquilo. Não, mas come mesmo. Se come isso e come aquilo exatamente assim, por que você não está emagrecendo? Porque na hora que a pessoa vai falar com os nutricionistas, é tudo perfeito. Ai não, eu como tudo certinho. Como porcaria só no sábado. Não come, gente, não come. O metabolismo está todo bagunçado? Pode estar. Às vezes a pessoa come porcaria pouco mesmo, pode ser. Mas às vezes durante a semana, na alimentação saudável que ela está fazendo, está entrando coisas que o corpo dela não está querendo. E ainda quem leve uma alimentação mais animal-based, ou cetogênica, ou low carb, às vezes tem buracos, vazamentos, nessas dietas que seu corpo não está aceitando. E o vilão número 1 deles que eu vejo em galera que come uma dessas vertentes que eu falei, low carb, cetogênica, carnívora, animal-based, esses negócios tudo, são os laticínios. Passa, sabe, escoa, mas é laticínio e tá lá o queijinho, que muitos deles têm amido e outras coisas do tipo de carboidrato, e você não sabia, né? A maioria deles tem. Vai ler lá a embalagem de um requeijão, ou do cheddar, ou do queijo prato, mussarela, tem que ler os ingredientes. Só a gente pegar aquela bandejinha lá que já vem pronta, né? Não, pega os que vem em saquinho. Alguns deles têm amido para engrossar, espessar. Então laticínios pode ser um problema. Leite pode ser um problema, laticínios, né? Iogurte, mesmo sem açúcar, eu vejo ser um problema. E coisas do outro tipo, e passa e a pessoa acha que está abafando. Não, mas é animal based, não, mas é animal, tá, é animal. Vamos supor que você ainda acha laticínios que não tem amido, que não tem nada, são puros, são queijos puros, são iogurtes puros, são coisas puras do bicho mesmo, não tem amido ou outras coisas enfiadas lá dentro. Mesmo isso, eles têm carboidratos de animais, tá? Não carboidrato de plantas. São melhores, na minha opinião, do que os de plantas. Mas não é para todo mundo, principalmente para quem tem doenças autoimunes e para quem quer emagrecer. Laticínios é um dos maiores vilões em dietas saudáveis para quem quer emagrecer. Enormes vilões. Tô te falando tudo isso aqui para você, porque eu não como laticínios. Das vezes que eu tentei comer coisas de leite, me lasquei. E até agora tô tossindo por causa disso, que eu comi docinhos. E eu não... comi brigadeiro casadinho. Não dá. Eu sou alérgica às proteínas do leite. Não só aos carboidratos do leite, né, que é a lactose. Não, só das proteínas mesmo, a caseína. Bem que eu não duvido nada de ser de tudo de leite, que não dá certo o leite pra mim. Já te falei isso umas 1000 vezes. Então, tudo isso, esses vários minutos agora, para te falar aqui, a gente tem que ter noção. Então, é um hábito provavelmente temporário, mas eu não vou botar prazo, que eu quero fazer uma rotina de anotar tudo que eu tenho comido. Não é legal, não é legal. Mas eu preciso, porque hoje eu fui anotar e eu achei que eu estava abafando, porque eu como grandes quantidades. E para minha surpresa, deu uma quantidade de calorias um pouco baixa para o meu gasto. Eu sei que nós, mais ancestrais na maneira de comer, não focamos em calorias. Nossos focos são em nutrientes, não em calorias, mas mais ou menos. Se você está comendo muito poucas calorias, ou seja, menos de 1.500 calorias, eu acho extremamente perigoso para a sua saúde, seja lá de qual vertente alimentar você for. Se você comer menos de 1.500 calorias, provavelmente você é um desnutrido crônico. Só se você for desse tamanhozinho, né? Bem pequitica, do tamanho da minha filha, mas acho que nem minha filha não come só isso. Então eu anotei hoje, falei, tô abafando.
Quando chegou no final do dia que eu fui olhar, deu 1.800 calorias. 1.800 calorias para uma pessoa ativa como eu, e eu sou ativa fisicamente, fazer coisas, de esportes, além do estresse, é pouco. Para minha situação é pouca. Se eu tivesse sedentária ou parada por N motivos, alguma coisa, 1.800 calorias estava ok. Mas não é o meu caso. Então eu me assustei. Assustei porque hoje eu comi, aí passou um tempo eu comi de novo, aí passou de novo, fui comer de novo. E sabe aquele negócio, comi, gostei, mas cabia mais? Eu fiquei com aquela sensação de, acho que eu devia comer mais. Pensando assim, voluntário. O meu corpo estava precisando de mais. E eu não dei, porque eu achei que eu estava comendo demais. Para você ver. Então, temporariamente, porém por tempo indeterminado, eu vou ficar anotando o que eu estou comendo. É exata essa anotação? Claro que não. Algumas pessoas vão criticar esses aplicativos, como o Fat Secret ou o americano lá, o Carb Manager. Acho que eu só conheço esses dois que eu mexo. Ai, não é exato. Geralmente vem da mesma galera que manda você procurar nutricionista, aqui por um acaso são eles. Mas eles te dão uma ideia muito boa para onde você está indo. Nada na nutrição é exato. Se alguém te falar é assim e acabou, desconfia dessa pessoa, porque não é exato. A nutrição não é uma ciência exata. Porque às vezes, por mais que tenha todas as métricas lá do alimento que eles pegam e separam lá, X de carboidratos, X de proteína, X de gorduras, X disso, X daquilo, não é exato. Não é. Mas pelo menos te dá um norte. Vamos supor, não foi exato, não seja exato. Se deu lá 1.800 calorias, vamos supor que no final das contas eu tenho comido 1.900 ou 1.700, você tá entendendo? Mas não é aquele absurdo de diferente, não vai ser algo que vai te matar. Raciocina, por favor, vamos usar o lindo cérebro que Deus nos deu. Então use essas ferramentas para você ter um norte. Até mesmo para quando você for procurar um profissional da área de saúde, você ter dados para dar para ele. Porque aí vai chegar um nutricionista, isso aqui, você, não, mas eu já tentei isso, não deu certo. Vem cá. Ah, mas eu já comi aquilo, mas não deu certo, entendeu? Come aquele outro, não, mas não quero comer. Então toma aqui 5 tâmaras. Aí você vira e fala, não quero comer essas 5 tâmaras, porque o índice glicêmico dela, o açúcar dela é muito alto. Ele vai ficar chateado, mas ele vai ver que ele não está falando com um ignorante. Porque o que acontece com esses profissionais de saúde, a maioria deles é que tratam as pessoas como ignorantes. Você não é um ignorante. Se é por escolha sua. Vem cá, gato. Se é por escolha sua. Porque eu estou te ensinando, vem cá, te ensinando as ferramentas para você deixar de ser ignorante. Você vai ser especialista vem cá, especialista na alimentação? Não. Mas você vai saber do que está se tratando. Então, é importante a gente anotar as coisas do que a gente está comendo, como a gente se sentiu. A gente nega. Eu já estou na minha 2ª bandeja, indo para a 3ª de ovos. Hoje eu não senti muita coisa, não. Eu senti, hoje, terminei de comer, deu uma leve escorridinha assim, né? Tudo bem? Aceitável, porque às vezes a carne também me dá. E hoje, deixa eu ver o que mais. Eu tinha até falado no Instagram, mas não lembro o que eu falei. Eu tô com sono, gente, então desculpa, a memória é forte, eu tinha que anotar, né? Então, assim, ele me deu... O que ele me deu dos ovos? Não, acho que foi só isso, o nariz escorrendo. Não, ele deu uma outra coisa, mas eu não me lembro. Mas foi bem de leve, comparado com os outros dias. Então, assim, tá dando certo os ovos. Mas agora à noite eu senti muita coceira na perna, muita. Falei, caraca, será que foram esses ovos? Eu comi eles muito de manhã. Não acho que tenham sido os ovos, porque a air fryer, eu faço tudo, as minhas carnes numa travessa de vidro.
E antes eu comia aquela gordura, terminava, quando esfriava, eu ia lá e comia. Só que essa semana, como eu tava tendo, o intestino tava muito solto, eu acho por causa dessas gorduras, nem todo mundo assimila essa gordura, né, que sai o tallow e dá diarreia mesmo. E eu sou uma dessas, já há bastante tempo, eu parei, falei, nessa semana não vou comer, vou segurar. Aí aquela gordura lá fica com uns pedacinhos de carne dentro. E eu acho que foi isso, chegou num limite, do tipo, oi senhora, se não vai não vai comer, joga fora, porque já tá num ponto que seu corpo não tá aceitando mais. Ou são os ovos mesmo, mas se Deus quiser não é. Pelo amor de Deus, eu quero muito poder trazer outras coisas, né? O ovo, se eu conseguir o ovo já trouxe, né? E aí se eu conseguir trazer o bacon também já fico bem feliz. Frango não faço questão. Então é isso. Então, anotar as coisas por um período é importante. Você não tá sozinho, eu também tô. É difícil manter a motivação, gente, é difícil. Nem vai por ela, porque ela vem e vai, ela é passageira, ela vem, explode e depois ela se apaga. E aí, o que fica? A consistência. Só que pra gente ter consistência, a gente tem que saber aonde estamos andando. E eu não vejo nada melhor do que anotar, né? A não ser que você tenha um canal, ou sei lá o que, fica mandando áudio pra alguém, fiz isso, fiz aquilo e outro. Aquela obrigação de estar ali. Caso contrário, eu recomendo você a anotar. E se você for daqueles viciados em redes sociais, posta lá. Hoje eu comi tal coisa, hoje eu fiz tal coisa. É importante a gente ter um diário pra gente ter um norte. E até mesmo nos momentos ruins, quando vierem, falar que bosta, nada tá dando certo na minha vida, e também ter as coisas positivas anotadas, né? Não, mas... Ai, meu olho tá coçando muito. Mas não é que tava tudo ruim. Aconteceram coisas boas também. A gente precisa se lembrar disso, né? Mas é aquele negócio, um dia de cada vez. Eu preciso dormir, gente. Tô de mal a pior. Agora são 10 horas, porque eu falo demais. É uma boa noite. Fica firme, bora que bora.